Perdeu o pai muito cedo, com apenas 2 meses de idade, sendo criado pela avó e pela mãe. Teve uma infância difícil, precisou trabalhar desde cedo, trabalhou de balconista, de motorista. Na idade madura, abriu seu primeiro estabelecimento, uma farmácia. Em 2016, foi eleito vereador da cidade de Sertãozinho. E em 2020, foi eleito novamente, sendo o terceiro vereador mais bem votado, com quase 1.600 votos. Hoje é presidente da Câmara Municipal de Sertãozinho, para o biênio 2023-2024, Fernando Francisco da Silva, Babá da Farmácia. Um prazer te receber aqui, Babá. Prazer inenarrável, meu, estar aqui entre vocês, o teu diretor do programa, e ainda mais com o nome que tem o programa, viu? Parabéns, os melhores. Sim, sim. The best, né? Exatamente. Os The best. E eu fiquei muito feliz, Alexandre, quando você me convidou para estar aqui, tá? Porque é um programa diferente, é uma coisa diferente do que nós estamos acostumados a ver aí nas nossas entrevistas. E confesso a você que eu assisti a entrevista do Maurilinho Biagi e considerei um programa de excelência para o nosso município. Parabéns, viu? Poxa, te agradeço, Babá. Na verdade é isso, eu acho que assim, Babá, o propósito do programa é bom que o pessoal que está nos vendo entenda, né? Fala os melhores e muitas das vezes as pessoas acham assim, os melhores, só vai ter o Maurilinho, só vai ter... Não, os melhores ele vem com uma proposta assim, de pessoas que têm uma história bacana, que serve de inspiração para outras pessoas, né? Trazer coisas positivas. Talvez os que foram os piores lá atrás foram os piores, mas exatamente com grandes aprendizados. Verdade, os que foram piores lá atrás. Então trazer histórias que sirvam de inspiração para as pessoas, né? E eu acho que hoje está tudo com muito ódio, né, Babá? O mundo todo, tá? O Brasil, tá tudo muito dividido. E eu acho que aqui é um espaço, assim, para todo mundo dar sua opinião, todo mundo falar um pouquinho, né, sobre o que pensa sobre política, sobre empreendedorismo, né, de maneira geral, sobre saúde, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais positiva para as pessoas se inspirarem. Eu acho que é isso. E por isso que eu gostaria de começar o programa. A gente tem algumas perguntas para te fazer aqui, mas eu queria, para quem não conhece o Babá, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua infância, da sua juventude, até chegar nos dias de hoje como vereador de Sertãozinho. Alexandre, eu nunca escondi de ninguém, desculpa, eu nunca escondi de ninguém que eu tive uma infância, assim, até meus 13 anos foi uma infância, uma passagem tranquila, né? Filho de mãe solo, meu pai veio a falecer como você bem disse aí no início, na abertura do programa, eu tinha 2 meses de nascido, fui criado pela minha avó, passadeira de roupa, lavadeira e passadeira, a minha mãe faxineira, foi faxineira do Dr. Trigo por 33 anos, ajudou o Dr. Trigo e a Lígia a criar os seus filhos e criando também eu e meu irmão. Meu irmão é mais velho do que eu, chama José Alexandre. E a minha avó e minha mãe, eu com 6 anos de idade, né, 5 para 6 anos de idade, eu ainda me recordo que a minha mãe, nós morávamos na Barrinha e eu fazia o prézinho, né, antigamente o prézinho. E por coincidência, até a cor do nosso uniforme era mais ou menos como essa. Eu lembro tudo certinho. Minha mãezinha, minha vozinha ia lá, largava a marmitinha de comida pronta em cima da mesa, fazia o nosso lanche da escola. E meu irmão, eu tinha 6, ele é 4 anos mais velho do que eu, com 10 anos. O meu irmão, que praticamente cuidava de mim, levava eu na escola. Eu lembro que eu tinha uma afinada tia, né? A minha afinada tia Dirce. Depois que nós chegávamos da escola, nós tínhamos a obrigação de ir para a casa da minha tia. E aí nós ficávamos lá brincando, né? E ali na casa da minha tia, ela ajudando a minha mãe do jeito que ela podia. Ela e a minha avózinha. Até então, que aí minha mãe participou do sorteio da Coab 4, né? Que aí nós imigramos para cá no ano de... Eu tinha de 6 para 7 anos, isso foi em 82. 81 para 82. Aí foi quando a minha primeira escola foi o Viana, e aí minha mãezinha continuou na sua vida, trabalhou 33 anos no Dr. Trigo, minha avó 22, cuidando da roupa e da família do Valdir Alceu Trigo, saudoso, um dos
maiores prefeitos que Sertãozinho já viu, um homem que em 2 mandatos praticamente trouxe milhares de moradia para o município, né? Fez o Docão com recurso praticamente próprio. Então, o Valdir Trigo é um cara que tem que respeitar o nome dele. Muito. Porque a Sertãozinho verdadeiramente começou a expandir no mandato do Dr. Trigo, não desmerecendo os que passaram por aí antes. E aí, com 13 anos de idade, eu tive uma infância conturbada, Alexandre. Conturbada de verdade. Por quê? Eu tive o desprazer de ter contato com drogas, né? Aquela curioso. Babá, vou te fazer desculpa, interromper um pouquinho. Fique à vontade. Eu até ia falar sobre isso, assim, que inclusive, depois já de quando você foi vereador, mas a gente vai chegar lá, isso foi muito usado contra você, né? Assim, opositores, pessoas que eram... Então, tipo, vinham falar coisas sobre você, então é um momento bacana de você falar sobre isso, para quem não sabe. Sim. Então, você teve essa infelicidade, né? De conhecer... Infelicidade, Alexandre, infelicidade. E o pior de tudo, né? Que ainda eu fui julgado por coisas que eu nunca fiz na minha vida. A política traz isso junto com o teu sucesso, também traz... né, os desagrados familiares, né? Infelizmente. As pessoas misturam tudo, isso. Né? Aí eu iniciei, né, a minha trajetória usando pequenas porções de cannabis, né? E aí quando cheguei na minha idade de 15 anos, eu tive o desprazer de conhecer a cocaína. Foi aí que me afundou a minha vida. Fundou minha vida. E eu quero muito que isso vá longe e que os jovens escutem o conselho de uma pessoa que Deus libertou, porque eu tive a sorte, porque é difícil, muitas pessoas não conseguem sair, né? Mas eu tive o prazer de Jesus entrar na minha vida, né? Verdadeiramente, assim, e me libertar. Aí foi até que pegou aquela onda do crack. Jesus. Eu caí também nisso, Alexandre. Meu Deus. Eu caí. Aí foi a destruição da minha vida. Foi a destruição da minha vida. Aí eu tinha a minha filha, que é a mais velha hoje, que é a Maria Carolina. Tenho o costume de falar a doutora Maria Carolina, eu brinco com ela, porque ela é do segmento farmacêutico. Sim, sim. Ganha, né? Da graça o doutora, né? Porque qualquer um que é formado em farmácia é igual médico, né? Ganha o doutorado gratuito, só de se formar. Então, a minha filha mais velha, ela nasceu. Quando ela nasceu, eu caí nesse vício. Aí minha família me abandonou e não tinha como conviver comigo. Na verdade, hoje, você nem abandona, né, babá? É que realmente se torna uma pessoa que não quer quer ajuda. Não é que eles me abandonaram. É porque eu não aceitava a ajuda deles. Exatamente. Eles queriam me ajudar, me davam a mão, tudo. Eu cheguei num ponto, Alexandre, só para você entender, que eu tirava as coisas da minha própria filha para poder fazer o uso de drogas. Até que um dia, rapaz, por isso que eu falo que foi Deus que entrou na minha vida. Tem uma passagem que não pode deixar de falar, que isso tudo são maus exemplos para fortalecer pessoas para não entrarem nessa vida. Sim. Com 19 anos, eu fui preso. Com 22 anos, eu fui preso. Por quê? Cometendo pequenos delitos por causa de vício de droga e tranqueiraiada, de ficar andando aí sem destino para a rua. Que é o que eu agradeço a Deus. Vocês que estão nos assistindo aqui, eu agradeço a Deus por eu ter sido preso. Porque foi lá que eu vi que aquilo não era vida para mim. Chegou no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço. Eu tenho o costume de falar em alguns lugares que nós vamos dar pequenas palestras para crianças, para jovens. Para exatamente não entrar nesse mundo. Isso, para não entrar nesse mundo. A hora que entra é difícil. Eu tenho o costume de brincar, de falar assim, que a hora que eu caí na lata do lixo, que o inimigo me colocou aonde ele queria, que Satanás colocou eu aonde ele queria, aí Jesus foi lá e falou, não, ele é meu e vou tirar ele daqui. E foi quando ele me resgatou a minha pessoa, e eu, por conta própria, eu falei assim, não, a partir de agora eu não quero mais isso para minha vida. E nunca mais usei drogas. Claro que depois que eu saí da cadeia, ainda tive uma passagem aí, mas quando eu decidi parar de fazer a minha família sofrer, e de você
Parar de sofrer e eu parar de Se sofrer... amar primeiro, né? Isso. Valorizar a minha vida, né? Valorizar a minha saúde. Que eu falei, não, nunca mais eu usei droga. Nunca mais eu coloquei uma gota de bebida alcoólica na minha boca. Inclusive, até pouco tempo atrás, aí, há 4, 5 anos atrás, eu ainda bebia cerveja sem álcool. Nem isso faço mais. Porque eu não quero lembrar nem o gosto, porque ela tem o mesmo gosto, né? Sim. Nem o gosto dessas coisas que derrotaram a minha vida. Aí o Senhor Jesus, graças a Deus, me colocou dentro de um trabalho e eu comecei a trabalhar. Agradeço imensamente ao Valdemar Balbo e ao saudoso Marco Siena, que me estendeu a mão quando eu saí da cadeia e falou, você quer ajuda, você quer regenerar, você quer virar um novo homem, uma nova criatura? Vem com nós. E trouxe e levou eu. Foi quando eu tive o prazer de conhecer seu pai. Ai, que bacana. Eu tive o prazer de conhecer seu pai, o Eduardo Carlos. Ele trabalhou comigo, ele era encarregado lá, no Balbo nessa época. E aí, o Alexandre, foi quando eu comecei a trabalhar, firme e forte. Trabalhei 10 anos, eu nunca perdi um dia de serviço lá dentro. O Babá, Deus coloca pessoas no caminho da gente, né? Tem horas. Eu sei que tem mais pessoas aí que você vai contar durante a entrevista, mas nesse momento mais difícil, então, o Valdemar Balbo e o Marco Siena foi uma muito luz importante. Na tua... Claro que através de uma pessoa, um saudoso senhor Antônio Frauzino, que era o meu vizinho. Meus vizinhos morriam de medo de mim. Meus vizinhos tinham medo de mim. Porque eu era um cara largado, completamente largado. Esse cara, esse senhor, que nós tivemos o desprazer de perder ele há 5 meses atrás, ele foi o meu segundo pai na terra. Nossa, bacana. Meu vizinho. Primeiramente Deus, e ele que acreditou em mim, e foi lá, colocou a vida dele em risco no trabalho dele, e falou, contrate ele, Valdemar. Eu quero ajudar ele. Mas ele vai, se ele der problema, nós manda embora, mas eu quero. E eu pensava mais nele, tinha hora, do que em mim. Falava, pô, o cara acreditou em mim. Ele acreditou em mim, como Deus acreditou em mim, como o Valdemar acreditou em mim, como o Marco Siena acreditou em mim. Eu falei, eu não posso decepcioná-los. E fui. Através de lá, eu com 6 meses, eles autorizavam eu trabalhar na palha, ali só com o transbordo. Eles me ajudaram a trocar a letra da minha carta. Aí eu virei motorista, tripliquei o meu salário lá dentro de uma safra para outra. Depois o Valdemar passou a autorizar eu pegar as colhedoras de cana. Eu virei operador de colhedora de cana. Meu Deus, mano. Depois eu comecei, através do João Fulieto também, que era meu encarregado da noite. Eu comecei a dar 1, 2 viagens com o Trimião, virei motorista, Trimião, e troquei a letra. Olha como que Deus foi construindo. Até que chegou uma hora, Alexandre, que eu não queria mais. Aí eu já queria voar, né? Falei, não, já cansei, cheguei no Valdemar, gratidão eterna pelo que vocês fizeram comigo. Muito obrigado, portanto que eu falo em todos os lugares que eu vou. E eu falei, eu quero trocar de serviço. Aí virei motorista de transporte especial. Aquelas cargas excedentes. Jesus. Enorme. Olha como que Deus age na vida da gente, Alexandre. Eu trabalhei N anos com transporte especial. Aí um dia um amigo meu chegou em mim e falou assim, eu falei, não aguento mais viajar, eu quero parar. Ele estava abrindo uma farmácia, que foi a farmácia que depois eu se tornei proprietário. E aí ele me convidou para trabalhar lá, também gratidão eterna ao Reginaldo. E eu fui trabalhar com ele na farmácia, e nós trabalhamos junto. Depois eu tive um desentendimento com o gerente lá, saí e abri uma farmacinha para mim pequena. E Deus me preparou tanto nessa farmácia, Alexandre, que eu em 5 meses eu fazia trabalho de balconista que pessoas levavam anos para aprender. Você é um cara muito determinado. Né, eu compito comigo mesmo. Sim, você quer sempre se superar. Não, eu compito comigo mesmo. Essa semana eu falei isso pro jurídico da Câmara. Falou, cara, como que você destaca? Eu falei, não, porque eu compito comigo mesmo. Sim. Adoro. E aí eu gosto de me superar. Sim. Entendeu? E aí eu tive esse desentendimento lá, algumas coisas aconteceram que não é irrelevante pronunciar aqui. Falei, não, eu vou abrir uma farmacinha para mim. Aí meu tio de Pontal me ajudou a abrir a farmacinha e virou o babá da farmácia. E foi aí um dia que o Walter Almussa, passando por lá, me conheceu,
me convidou para ir no gabinete dele. Eu fui e ele falou, cara... Ele estava como vereador. Ele estava como vice-prefeito do José Alberto Gimenez. Sim. Aí ele me convidou para ir lá e falou assim, cara, você tem um perfil, você tem que ser candidato a vereador. Eu falei, Deus me livre, minha família me arrebenta. Eles odeiam a política, né? Porque minha mãe presenciava o que o Valdir sofria. Porque vem esses fake news, a oposição e tal, vira aquela guerra. Ataca a família, ataca tudo. Pessoas levantam tudo. Você não pode falar nada que seja incriminado. E aí eu falei, não. E ele não quis saber, apareceu com a ficha lá. Eu fui, preenchi a ficha, Alexandre. Preenchi a ficha. Quando chegou na época da eleição, ele falou, você é pré-candidato. Eu falei, eu não sou, você é pré-candidato. Você é pré-candidato, você é o babá da farmácia, é o pré-candidato. E começou que os meus clientes começaram a abraçar a ideia. Não, você tem que ser o candidato nosso aqui da Coab 7, porque não sei o quê, tal. A Coab 7 tem 513 casas. Eu tive 498 votos na escola da Coab 7. Meu pai, quer dizer... Praticamente um voto por casa. Um voto por casa. O bairro todo... O bairro todo. Abraçaram, inclusive, até hoje, eu cuido da Coab 7, assim, com um apreço muito grande, não que nós não cuidamos de outros bairros. Sim, mas lá você tem um olhar especial. Um olhar especial, foi porque ali que te trouxe isso, ali que me trouxe para a política e que me fez hoje ser o defensor dos professores, né, da educação. E a gente acabou abraçando todos os segmentos. Essa foi minha trajetória até chegar. Isso, então. E me lançou candidato. Eu fui o vereador mais votado do partido. E nessa segunda eleição também fui o vereador mais votado do partido e o terceiro mais votado do município. Com 1.596 Tudo votos. Aconteceu pela vontade de Deus. Não, exatamente. A gente nasce, né, Babá? Assim, eu não digo com destino traçado, né? Mas Deus dá pra gente oportunidades e vai da gente pegar e seguir. Então, a hora que a gente começa, as coisas vão aparecendo, as portas vão se abrindo de tal maneira e a gente acha assim, rápido. Não é que é rápido, é que ninguém sabe o que nós passamos antes, né? Igual você está contando a história agora. Mas se for olhar, uma trajetória rápida de você hoje, que agora a gente vai entrar nesse mérito da política, você entrou na política, então, assim, né? Caiu de paraquedas na política. Antes eu quero te contar um fato. Pois não, pode falar. De você entrar na segunda pauta. Você acredita que uma vez eu tinha uma diplomata e tava eu, a Karina e a Maria Carolina, que era a minha mulher e a minha filha. Quando você sobe a Sergomel, sentido Ribeirão Sertãozinho, dali você não tem uma parte que você vê a cidade toda? Sim. Eu lembro que eu parei ali um dia, encostado no meu carro. Filha e com a esposa. Isso. Eu falei assim, olha que lindo, dá pra ver Sertãozinho inteiro, daqui Sertãozinho, claro que era bem menor. Isso me arrisco a falar que a minha filha deveria ter uns 2 anos, há 27 anos atrás, 28 anos atrás. Você acredita, Alexandre, que eu olhei e falei assim pra minha esposa, você tá vendo aqui essa cidade? Falei, eu ainda vou ser vereador nesse município. Olha só. Cara, é verdade, nós fala isso até hoje lá dentro de casa. Aí sabe o que ela falou? Ela falou, para com isso aí, você é um louco, fica aí fumando e fazendo coisa... Aí eu falei assim, você não sabe o que Deus tem preparado para nós. Eu sempre fui um cara temente a Deus, eu tenho temor de Deus. Isso eu sempre tive. Sempre tive. Porque eu acredito na lei do retorno. Tudo que você faz de bom, retorna bom. Você colhe o que você planta. Exatamente. Isso é fato. Eu nunca vi ninguém, nem na época que Jesus andou aqui com nós, que apesar que ele está com nós a todo momento. Eu nunca vi ninguém plantar feijão e colher arroz. Você viu na história da Bíblia? Não existe. Então, colhe o que planta. Então, você tinha isso já dentro de você? Eu tinha muito temor a Deus. Eu me libertei de tudo que eu passei, Alexandre, porque eu tinha Deus no coração, né? Isso. Verdadeiramente o cara pode ser o que for, mas ele não pode perder o temor a Deus. A partir do momento que você perdeu o temor a Deus, você está derrotado, tua vida é fadada ao fracasso. Muito bacana. Então, quando você entrou nessa questão política, né, que caiu de paraquedas aí, a convite do Walter Almussa, você foi um vereador assim que ficou muito conhecido, né? No seu primeiro mandato, eu diria que você foi um vereador assim, pela forma incisiva de você realmente cobrar o executivo, de mostrar através dos vídeos, né? Porque também você veio numa época a qual hoje todo mundo, né, da era digital, com o celular na mão, de poder gravar, de poder já colocar nas redes sociais. Então você já foi muito atuante ali,
visto por alguns até de maneira meio grosseira, né? Porque você realmente fazia assim umas coisas bem incisivas, né? Então, mas marcou você, marcou, então trouxe pessoas que começaram... E eu recebo o reflexo até hoje. Não, mas teve, eu acho que traz, assim, tudo tem um lado positivo, um lado negativo. Isso. Trouxe bastante pessoas que realmente começaram a te admirar, o teu trabalho, mas também trouxe muitos inimigos políticos. E é isso que eu queria saber um pouco de você, dessa questão toda que você quando começou, né? E hoje a gente percebe que o vereador Babá, ele tá mais polido, parece. Positivo. Eu acho que também é por conta dos 4 anos que você teve, que, né, aí depois você vai aprendendo, né, de certa forma, que para cobrar, nem sempre a gente precisa. Isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque... Isso. Fernando, tudo eu te chamo de Fernando. O Alexandre, é porque lá em casa é Fernando Sim. e Alexandre. Alexandre, veja bem para você ver. Na política, e eu aprendi isso, e de fato, é verdade, quando de 2010 para cá, que é de quando 2008 eu passei a acompanhar a política mais de perto, que na realidade o menos favorecido passou a ter o interesse em estar político. Antigamente você só via pessoas renomadas dentro da Câmara Municipal, dentro da Câmara Estadual, dentro da Câmara Federal. Você via, era empresário, filhos de empresários, não sei o quê, o cara... Ou pessoas da comunicação, né? Isso, pessoas de comunicação, porque tinha toda a população na mão, né? Em 2 minutos e tal. E aí, a periferia... O que acontecia? Passou a perceber que eles também precisavam de pessoas para representá-los. Por quê? Porque eu particularmente, eu via a diferença de um certo norte do município com o norte qual eu estava. Eu falava, pô, isso não é justo. Você entrava numa escola que beirava o centro da cidade, a estrutura física era diferente. Você corria por uma escola periférica, era carteira quebrada, escola danificada, pichada, ninguém se preocupava se ia pintar ou não, entendeu? E era um desleixo. Quer dizer, ficava bonito só aqui por cento. Isso. Onde todo mundo vê, onde todo mundo vai. Agora isso. vai lá maquiava, né? E maquiava as grandes avenidas e tal. E eu passei a perceber que alguns lugares era, de fato, assim, se sobrar nós fazemos lá. Entendi. Vamos simplificar. E aí eu não aceitei. Aí eu entrei, né? Quando eu entrei, que eu fui eleito, eu passei a ter essa visão e eu passei a ver como uma política funcionava. Eu falei, não, tá errado. Eu vou defender a minha raiz. Portanto, Alexandre, que dentro da minha casa, população, e provo a vocês, ninguém lá tem plano de saúde. A minha filha, que é casada, tem, porque o marido dela optou em fazer, ela inclusive está grávida. A minha filha, a Maria Fernanda, não tem. A minha filha Maria Eduarda não tem. Eu não tenho. A Karina não tem. Minha mãe não tem. Nós usamos SUS. Porque, e quando eu entrei na política, eu pagava Sermed. Eu deixei... Me perdoa, Alexandre. Imagina. E todos. Eu entrei, eu falei, não, como que eu vou questionar um atendimento da UPA se eu não passo por lá? Sim. Como que eu vou questionar uma gestão escolar se meus filhos não estão estudando lá, estão estudando em escola particular? Aí não tem como, você precisa sentir na pele. Por isso, população, que eu falo para todos vocês, o dia que o país criar uma lei que obriga políticos, desde o presidente da República a um simples vereador, que ele tem que ser obrigado, ele e a família dele, usar o SUS, usar os recursos que a população usa, as coisas vão ser diferentes. Tá? Mas eu te ofereço uma saúde chula, acidentada, uma saúde que ela está com falta de saúde, você entendeu? Ofereço para você e pago os melhores hospitais para a minha família. Através do recurso que eu recebo de vocês. Isso não é justo. Isso não é justo. Então nós brigamos por essa igualdade. Por isso que eu fui taxado de vereador da UPA. Você entendeu? E aí, com o decorrer do tempo, nós fomos pulindo. Por quê?
Porque naquela época eu acreditava e acredito que o pobre, muitas vezes, para ser ouvido, ele tem que gritar. Sim. Para ele ser notado. E eu fui notado através dos meus gritos. Só que eu percebia que uma parcela me julgava e me criticava de uma pessoa que eu não era. Que eu me conheço, ninguém conhece mais eu do que Deus e eu. Mesmo. Eu mesmo, entendeu? Eu falei, não, eu preciso ir melhorando alguns quesitos. Você vê, hoje eu represento a indústria. Tudo que acontece que vão prejudicar a indústria, o trabalhador de Sertãozinho corre dentro do meu gabinete. Hoje eu estou liderando um partido político qual é defensor da indústria aqui dentro. Até quero parabenizar também a Rodo Seise, que ela é integrante filiada do Podemos, qual foi representar a indústria em Brasília essa semana. Então nós defendemos também não só a classe trabalhadora, como defendemos também o empresário, porque um depende do outro. Sim. E aí, através do meu polimento, de um diálogo um pouco mais... Você percebeu que assim, dessa maneira era conseguia chegar a atingir, para mim, ajudar pessoas da periferia Isso. na média alta. Você entendeu? Talvez porque tá lá, hoje eu tenho amizade, eu falo com o Xalim Savanhago, eu falo com o Valdemar Balbo, tenho o número Sim. do zap deles. Na onde? Sim. Por quê? Porque tem muitas vezes que a gente encontra um pai de família desempregado, Alexandre, a gente liga para esses grandes, esses megas empresários que representam Sertãozinho muito bem, como a família Balbo, a família Toniello, Sim, a são família pessoas Bazan, que são... a família Savanhago. Você entendeu? Então nós aproximamos dessas pessoas, não com interesse. O interesse sim em ajudá-los também. Sim. Porque vê quantas pessoas, pais de família desempregam. Milhares de pessoas, Você então entendeu? realmente Então eles eu trazem... me poli pra esses caras, porque tinha pessoa que falou, não, eu não quero falar com esse cara não, esse cara aí é violento, esse cara aí só grita, esse cara é não sei o quê, né? E eu fui me polindo nisso pra mim poder aproximar, pra poder ajudar também a periferia nesse quesito. Sim, Babá, eu queria dizer, entrando nesse mérito da política aí, quero saber a sua opinião, sim, mas inclusive eu fazer um adendo aqui, que você falou que você usa, né, a saúde de Sertãozinho, que você não tem plano de saúde. Eu tinha plano de saúde, inclusive vou até falar aqui um pouco sobre mim, tá, de certa forma, porque muitas pessoas às vezes acham que o Alexandre defende governo A, governo B, e não tem nada disso, muito pelo contrário. Eu sempre, acho que eu tenho um karma com o prefeito, viu, Babá? Porque assim, minha infância, né, em Terra Roxa, né, meu pai era amigo do Samir, que foi prefeito lá durante 4 mandatos. Sim. Então, namorei a filha do prefeito de Viradouro. Aqui em Sertãozinho fui amigo pessoal do Zezinho Gimenez, da gente viajar junto, ficar 10 dias em apartamento, na praia. Então eu sempre fui muito próximo dos políticos. Hoje, amigo do Dr. Wilson, da Simone, né, igual tenho um grande carinho. Mas eu não sou o cara que defende o que é injusto ou o que é justo. Simplesmente eu tento realmente ficar por dentro, até mesmo por conta da minha formação, por conta, né, sempre tive veículo de comunicação há mais de 20 anos em Sertãozinho. Então sempre busquei estar informado das coisas que acontecem. Positivo. Né? E aí muita gente confunde isso, fala assim, tá recebendo verba da prefeitura ou coisa desse tipo, e não tem nada a ver. Muito pelo contrário, o governo que, na época eu tive um veículo de comunicação que mais usou a minha revista na época, né, que mais usava para as campanhas, foi o Nério, e eu nunca fui amigo do Nério. Né? Mas eu uso hoje, igual você disse também, coisas públicas. Né? Então, eu não tenho plano de saúde, inclusive recentemente... Eu sou testemunha de que você usa. Sim, eu precisei. Você lembra? Uma vez você precisou falar com a secretária da saúde época, porque foi muito tempo, muitos anos esperando uma agenda marcada e não saía. Eu tive o prazer de te acompanhar lá para você falar com a secretária. Antes mesmo disso, Babá, onde eu falo, até mesmo na época do governo do Zezinho, né? Eu tive dengue, eu já estava sem plano de saúde, passei pela UPA, fui muito bem atendido na época, então eu sempre coloquei nas redes sociais para falar, tá recebendo dinheiro. Não, eu tô sendo justo, correto. Né? O que tem que ser criticado tem que ser falado. Aí agora, recentemente, que você me ajudou, a Soraya era secretária, me ajudou, e aí foi excelente. Fiquei 5 dias na UTI da Santa Casa, atendimento perfeito. E aí depois é o que eu disse agora, esses tempos atrás eu gravei um vídeo, foi muito criticado, que eu passei pela UPA, que eu quase quebrei o braço. E foi maravilhoso. E aí, o meu filho tem Unimed. O que eu passei lá, o Babá, na UPA, eu vi, assim, não grandes diferenças. Ar-condicionado, várias coisas, o tempo de atendimento. Eu tenho que te falar, depois eu vou te falar do que minha filha passou essa semana num segmento aí. Então, assim, mas, é o que eu falo, eu acho que o papel do vereador, até quero que você fale isso, porque o que a gente vê, às vezes, o vereador tá ali realmente para
fiscalizar, para ajudar a apontar a população. Exatamente, para ver se exatamente o executivo está cumprindo com aquilo que ele fez no plano de governo dele e se está fazendo dentro das normas, né? Mas às vezes está cumprindo também com suas prerrogativas. Sim, né? Exatamente. E às vezes assim a gente vê muito, Babá, um cabo de guerra entre vereadores por conta... Não estou falando nem só de Sertãozinho, não. Falo de nível geral, até mesmo da República. A gente sabe aí, na época do Bolsonaro, né? Mesmo que as pessoas... alguns até se elegem junto com o Executivo, com apoio do Executivo, depois por talvez querer olhar só para o próprio umbigo, aí vira uma trava, né? Então a gente lembra do Alcolumbre, do Maia, o quanto eles dificultaram o governo do Bolsonaro. E aí isso acontece nas cidades também. E aí eu já vejo assim... A eleição, quando ela acaba, né, igual ela acabou, que nem eu voltei e declaro isso para todo mundo ver, quem quiser ver nas minhas redes sociais, Bolsonaro. Mas agora, eu quero que o Lula vá bem. Eu quero que o Lula faça um bom trabalho. Porque nós estamos dentro do navio dele. Se afundar, todo mundo afunda. Então, e não essa briga de ego, a qual fica o outro torcendo para o outro fazer os 4 piores anos. E não pode querer também, Alexandre, que isso vem acontecendo muito no país, não pode... querer, porque eu não sou Lula, eu sou Bolsonaro. E eu também vou te falar, vou declarar que votei em Bolsonaro, sim, tá? Sou simpatizante das ideologias dele, tá? Não nego. Família, entendeu? Vários outros segmentos, sou simpatizante. Mas isso não dá o direito de nós falar assim, ó, vamos destruir o país na mão do Lula, porque para ele não voltar. Não, deixa o cara fazer. Nós estamos de olho. É isso. Ele tem um histórico aí acidentado? Tem. Ele tem, todo mundo sabe que tem. Só que é o seguinte, o próprio país escolheu ele novamente para estar lá. Exatamente. Tem que Você entendeu? Nós temos que respeitar as pessoas que votaram nele também. Uhum. Você acha que Sertãozinho tudo concorda do Babá estar na Câmara? Não é 100%. Não. Você entendeu? Mas tem que respeitar os que votaram em mim. Você entendeu? Tem que algum trabalho eu fiz, alguma coisa boa eu fiz para alguém. Para poder estar lá. Então, é isso que você falou, é muito bem. Não podemos torcer para que tudo dê errado, porque não... Lembre que o país é um grande navio, que todos estamos dentro. Se ele afundar, afundamos junto. Todo mundo. Afundamos junto, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Apesar que tem algumas ideologias, tá, do presidente Lula, qual eu respeito, mas não concordo. Entendeu? Não concordo. Mas cada um escolheram ele para estar lá, tá lá. Algumas ideologias dele eu não concordo, mas eu não, você pode ver que eu não me manifesto. Sim. Então, hoje, assim, Sertãozinho, então você vem fazendo seu brilhante trabalho, eu diria, né, apontando aí o que precisa apontar. Mostrou aí que você não tem dessa, né, de governo A, governo B. Eu estou aqui pela população. Sim. E o que eu também acho interessante de você, Babá, só para concluir aí, quero que pode você ficar à vontade. Você aponta bastante os erros, só que você é o cara que reconhece na hora que seus pedidos pela população é atendido, você vai lá e mostra. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você tem achado, não somente do governo do Dr. Ilcinho, não, estou dizendo da cidade de maneira geral, né? Se está caminhando, porque eu vejo que tem muitas coisas, Babá, que são plantadas, que a população às vezes não sabe, que você vai ver num futuro. Não é uma coisa que vê de imediato como um prédio que você constrói e de repente você já vê logo em seguida, que prédio bonito. Tem coisa, como eu sei, que está sendo concluído 100% tratamento de esgoto, de Sertãozinho, mas infelizmente o que falam, né? O que está debaixo da terra ninguém vê. A saúde de Sertãozinho é o que eu estou acompanhando. Vai né? lá em São Luís, em alguns bairros, que eles e apresentam um projeto desse pra você ver. Eles iam idolatrar. Exatamente. Porque lá eles acordam de manhã cedo pulando fezes e rede de esgoto de casa para mau poder levar cheiro, o filho, né? Aquela coisa toda. E aí, então a gente vê assim, e ainda quero falar sobre a tua área, na saúde, que você defende bastante, né? Que é saúde e educação. Então, assim, na saúde, eu estou dizendo que eu me informo, e você pode aqui até me corrigir, que antes era pouco mais de 1 milhão que era destinado à Santa Casa, hoje é mais de 4 milhões, se não me engano. Acho que é 3 milhões. Quase 4 milhões. Aproximadamente. Então, assim, e com isso foi comprado equipamentos. Óbvio que vai ter coisas ainda a serem feitas, sempre vai ter. Ainda mais quando se trata de saúde de humano, mas, né, de seres humanos. Então, sempre vai ter alguma coisa para ser corrigida. Mas o que eu falo é isso. Você é um cara que sempre fala assim, não, população, vocês têm que ver também o lado positivo das coisas que estão sendo feitas, que estão sendo implantadas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões. A educação
educação de Sertãozinho, que parece que 70% hoje Não estou fazendo propaganda política aqui não, viu, gente? Estou falando sério porque eu acompanho e vivo a cidade de Sertãozinho. Então, a gente vê também, inclusive, muitas pessoas criticando, mas, poxa vida, Sertãozinho, nossa região aqui é muito quente, hoje 70% das escolas estão climatizadas. Então, são coisas positivas que tem que se aplaudir, sim. Você não acha? Eu até aplaudiria mais, mas só que eu vou te ser bem sincero, Alexandre. Tem escola com os ar funcionando, instalado tudo e proibido de ligar. Então, uma questão de... Desculpa, eu tenho que falar. Eu fui fiscalizar a escola Josué de Castro, tudo pronto, tudo funcionando e proibido de ligar. E o que faz? Inclusive tem um vídeo meu na rede social com 8, quase 10 mil visualização, porque eu fui lá, as crianças dormem, as professoras, as cuidadoras, as ADEs, coloca fralda simples, fralda, mais nada neles, e não tem colchão, é simplesmente numa redinha que eles dormem lá no chão, e sem poder ligar o ar, porque a secretária não tinha autorizado a ligar o ar, não queria que ligava o ar. Então, e aí você... E aí, não, eu fiz e fui pra cima do prefeito e, segundo informações, ainda não ligou. Inclusive, fiz denúncia ao Ministério Público. Recentemente, agora, há poucos dias atrás. Então, é o que eu falo, não adianta colocar, ir lá, fazer a propaganda, filmar tudo e não ligar. Entendeu? Então, tem essas coisas. Saúde nunca. Não esperem que nunca vai ser excelência. Em lugar algum. O que nós precisamos é de um prefeito e de prefeitos que ele entenda a real necessidade da população. Que se 2 pediatras não estão dando conta, que precisa ser contratado 3. Se 3 não está dando conta, tem que ser contratado 4. Ah, não é porque nós estamos passando por um período e não sei o quê. Tá. Se aumenta a demanda, tem que aumentar o médico. Sim. Diminuiu a demanda? Diminui o médico. Você entendeu? Então nós vamos contratar em caráter emergencial, nós estamos com um surto de dengue aí, e nós precisamos de clínico geral para estar atendendo esse pessoal com suspeita de dengue. Tá. Só que nós temos 4. E nós atendia 400 pessoas Agora por dia. 600. Hoje subiu para 800. Cara, não é compatível continuar com os 4. Então, no mínimo 6. Você entendeu? Então eu falo, aumenta a demanda, aumenta aqui. Caiu a demanda, cai aqui. Então tem que... essas coisas não acontecem. Então essas coisas deixam um pouco a população irritada. Como você falou do atendimento da UPA. Eu sou suspeito de falar da UPA. Porque quem conheceu aquilo lá, um lixo, foi eu. Eu entrei na justiça, denunciei o Ministério Público e nós tiramos lá atrás. Hoje nós temos uma operadora, uma gerenciadora, que é um instituto, né, chamado Inovare, não estou aqui fazendo propaganda para eles não, que eles deixaram a estrutura física da UPA, para mim, quase que de excelência. Ar-condicionado, bebedouro digno que eu falo, não era aquele bebedouro de cavalo que tinha lá, não. Que você abria a torneira, ficava pendurado debaixo de torneira, que negócio com lodo. Não, hoje tem dignidade, copo descartável. Eu tô falando melhor do que muitos particulares aí. Você não tem noção. Você não conheceu o que era a UPA 2017, meu amigo. Quando eu entrei em guerra. Um lixo, as paredes tudo... Você chegava a lugar cheio de sangue. Entendeu? Aí foi quando eu fui brigando e mostrando a verdadeira realidade para a população e para o prefeito e para o secretário da saúde. Naquela ocasião, que era o Fabrício e o Zezinho, que era o prefeito. Até que chegou um ponto que cancelou o contrato. Falou, inclusive, nós estamos com uma dívida de 10 milhões que a população agora vai pagar da BBC. Por ser uma empresa incompetente, por ser uma empresa que haja vista por todos, que ela não era uma empresa que ela queria ganhar o dinheiro do município e tchau ao atendimento, não estava nem aí. Hoje nós temos uma empresa lá dentro que atende bem, tá? Que os funcionários recebem férias, deve terceiro em dia, salário em dia, que com certeza não deixará dívida para nós aqui, para a população pagar. Ela está arcando com o que ela recebe, ela tem cronograma. E hoje você pega uma UPA limpa, um chão bem cuidado, bebedouro digno. E não só UPA, né, Babá? Eu também vejo nos postinhos. Eu fui recentemente no postinho da Alvorada fazer um cartão para o meu filho, que precisava por alguma coisa. Poxa vida, também... E com acessibilidade. Eu cheguei um dia lá, eu fiquei olhando os bebedouros d'água, falei, peraí um pouquinho.
como que um cadeirante pega água aqui? Lá em cima, né, numa altura. Eu falei, não, peraí, tá errado. Entrei em contato com a gerência da Inovare. Falei, ó, eu preciso que vocês instalam um bebedouro d'água à altura de um cadeirante. Sim. É acessibilidade isso. E eles foi com coisa de 10, 15 dias já tinha Tudo certo. colocado lá e atendido o pedido do vereador. Então, agora, demanda lá, demora, existe, mas eu vou te contar o que aconteceu essa semana. Minha filha está grávida. Graças a Deus, ora a Deus pela vida dela e do meu neto ou neta que vai vir por aí. Tá? E é o seguinte, ela paga um plano de saúde, como eu te falei. O marido que o marido paga. Eles já começaram a pagar 2 anos atrás, planejando a gravidez. Alexandre, ela entrou para ser atendida, retorcendo com prioridade dentro desse determinada operadora de saúde. Até pelo jeito não pode falar. Era, né? não quero falar, eu não quero falar, eu não estou aqui para denegrir. Sertãozinho. Aqui em Sertãozinho. Denegrir a imagem da operadora, não estou aqui para isso, tá? Não quero. Sim. Cara, de verdade, 4:45 da manhã minha filha chegou. Ela foi atendida, era 2:30. Meu Deus. Com prioridade, ela chegou lá, 9h15. Aí depois eu falei, filha, eu vou aí. Ela, não, pai, por favor, eu vou ficar mais nervosa, porque eu sei que o senhor vai chegar aqui, o senhor vai rodar. Conhece o pai? Não quero, por favor, que senão eu vou acabar sangrando aqui, eu não quero que o senhor venha. E eu não fui, mas eu fiquei com ódio. Um médico atendendo e uma operadora renomada. Sim. Tá, uma operadora renomada. Minha filha chegou em casa de manhã cedo, grávida, tá? Então, é o que eu falo. As pessoas têm que... Não, isso tem que acabar no nosso país. No país. Eu não vou falar que eu tô aqui defendendo a UPA, que a UPA tem que demorar, não. Não, tem que demorar. Tem que corrigir as operadoras e para vocês verem também que as operadoras também fazem isso com quem paga. Tá? A saúde então, é complicado. Precisa as leis fazer cumprir, porque nós não podemos ficar mais que 4 horas dentro de um hospital. Sim. Num pronto atendimento. É regra, é lei. E acontece de ficar 6, 8. O que eles fazem? Quando a gente coloca eles na justiça para eles se explicarem, aquela simples triagem, aquele atendimento, eles dão como atendido. E isso aí, a justiça precisa mudar isso. A população não aguenta mais. Então, enfim, esse é o caso da saúde. Não, mas eu acho super bacana isso que você falou. E aí o que eu tinha dito era que você reconhece as coisas positivas. Sim. Não é o vereador que simplesmente aponta. Eu te falo, tem algumas reformas aí voltadas para a educação aí, que nós brigamos 6 anos e não aconteceu. Hoje tá aí, nós estamos perto de inaugurar a Faneco Pinhata, é um requerimento meu, para o bairro, que era um dos bairros mais carentes de vaga de creche. Quero aqui agradecer ao Dr. Wilson por ter acatado o meu pedido, tá? E feito aquela grande reforma, aquela excelente reforma no Faneco Pinhata, que era necessário. O gatinho que subia em cima do telhado fazer xixi caía dentro da creche, entendeu? Então nós brigamos por isso e graças a Deus veio acontecer, acho que quase aproximadamente 2,5 milhões, mas ficou uma reforma de excelência. Bacana. Tá terminando logo mais, vamos aí inaugurar. E também aos meus queridos professores, né? Sim, que você defende essa bandeira. Essa classe para mim, enquanto eu estiver dentro da Câmara, Alexandre, vai ser a menina dos meus olhos, porque são muito desvalorizados a nível municipal, estadual e federal, tá? A realidade é essa. Uma pessoa que passa num concurso público, ela mora em Barrinha, passa em Ribeirão, muitas vezes ela pega 2 salas para lecionar, e ela não tem o direito de comer a comida que vai ser jogada no lixo quando sobra. A lei não permite isso. Então, as leis no país que... é porque o FNDE que banca a alimentação das crianças. Tá aí, o FNDE, ele tira o dinheiro da onde? Sim, dos nossos impostos. Exatamente. Pelo amor de Deus, não, que justificativa besta, chulo. Que tem um professor de sala almoçar dentro da escola? Não é nem todos que querem, mas alguns têm até dificuldade. Então, é umas coisas nesse país que eu defendo mesmo de carne. E encerrando o assunto para você fazer a sua pergunta, e eu levei um ofício no Ministério da Educação, tá? Apresentei lá pedindo para eles reverem isso. Reverem os salários. Você levou? Levei direto, eu tenho protocolado isso lá na Câmara, para rever os salários dos professores no país. Uma vergonha.
onde um médico, um presidente da república, um advogado, um juiz, um promotor, passa primeiro pela mão deles e eles são os menos notados. É isso que eu ia dizer. Na verdade, eu não ia fazer a pergunta, não. É que realmente o que a gente percebe é uma bandeira vossa. A educação, eu falo, né? E muitas pessoas concordam, também dizem a mesma coisa. Realmente, se você quer um futuro de um país melhor, é através da educação. Só que as pessoas acabam esquecendo dessa bandeira que você levanta com os professores, porque não existe educação sem um professor. Lógico que a gente tem que se preocupar com as crianças, com o futuro delas, mas primeiro, então, você tem que dar qualidade de trabalho, de emprego para os professores. Positivo. E aí sim, para que eles façam... Porque já é uma profissão, que é o que você disse, nacionalmente ela é desvalorizada. Correm risco de vida hoje em dia dentro da sala de aula. Então, assim, tem que se valorizar os professores para que eles possam desenvolver o trabalho deles e assim a gente vai estar pensando no futuro. E é isso, pensando no futuro, eu vejo aqui em Sertãozinho, como eu disse também da área da saúde, tem os pontos a serem corrigidos e você como vereador vem apontando brilhantemente, mas a gente não pode deixar de mostrar também as coisas positivas. Você falou aí dessa reforma que foi brilhantemente feita pelo Dr. Wilson. A reforma do Anacleto, meu Deus, acho que Sertãozinho quase toda estudou, né, assim, no Anacleto, ali do centro. Então, muitas coisas estão sendo feitas e agora eu soube, né, Babá, que esse olhar, né, tem um estudo que mostra que até 2050, né, 50% pode estar nascendo com aspecto autista. Autista, E aí, então, autismo. o Dr. Wilson, quero que você me corrija, o Dr. Wilson conseguiu aí, através também do deputado Mota, né, uma verba aí de mais de 6 milhões para exatamente montar uma escola. 6 milhões e 900 mil, se não me falha a memória. Só que eu tô vendo nas redes sociais, assim, parece que todo mundo quer ser o pai dessa criança, todo mundo tá trazendo, eu que tô trazendo essa verba. Afinal, passa pela Câmara isso. O que você me fala sobre isso para a população? Em primeiro lugar, eu quero que você fale aí da importância desse projeto para o município e também depois dessa questão aí de quem está trazendo essa verba para a implantação dessa escola. Sim. Em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer, tá? Eu gostaria muito que esse vídeo, que essa entrevista chegasse até o Mota. Eu defendi o Mota nessa campanha que passou, né? Eu pedi voto para o deputado federal Mota. Então, Mota, já vi que o meu trabalho não foi em vão, tá? Obrigado por tudo que você fez aqui pelo nosso município. Tenho que ter a gratidão de te agradecer por esses 6 milhões e 900 mil reais que Vossa Excelência destinou para o nosso município para ajudar o atual prefeito aí, o Dr. Ilcinho, na construção dessa escola, desse convívio de grande valia para o nosso município, haja vista que eu sou um vereador que defendo a deficiência intelectual e física também. Né? Então, obrigado, só tenho que agradecer. Sobre pessoas querer levar mérito nisso, cabe à população, na hora de votar, o Alexandre Carlos, pesquisar os seus candidatos. O Alexandre, candidato a vereador, o Alexandre Carlos, pré-candidato a vereador. Mas não sou não, viu, gente? É só exemplo. Isso, tá, só um exemplo. Pré-candidato. Cara, as informações estão na mão. Deixa eu ver o que o Alexandre Carlos já fez por nós, ou qual é a intenção dele, se ele não fez, porque ele talvez não teve oportunidade. Qual é o plano, o que ele pensa, o que ele vai defender, além de suas fiscalizações. Porque a prerrogativa do vereador é fiscalizar contratos. Essa é a prerrogativa. Entre outros, e ver se estão sendo cumpridos as prerrogativas, e fiscalizar o executivo. Então, mas precisa ver, medir as pessoas, ver qual é a verdadeira intenção que está em entrar na Casa de Leis. Que vocês acham que ser vereador não é fácil, não é uma coisa simples, é uma coisa que você tem que se entregar mesmo à vida. Vem retaliações, vem ameaças, vem várias coisas aí por trás disso, viu? Não é? É família exposta. Então é complicado, mas eu vou ser bem sincero. Esse fato dos 6 milhões e 900 não tem ninguém ligado a isso, a não ser o prefeito do município e o deputado federal Mota. Perfeito. É eles que são o pai da criança. A população tem que saber, né? É eles que são o pai da criança. Eu nunca fiz isso na minha trajetória. Eu nunca chacoalhei um bebê que não era meu. Não, pra que isso? É muito feio. Sabe por quê? Se o político que está tentando entrar ou já está lá dentro e faz isso, você imagina o caráter do cara ou da pessoa que está fazendo isso. Você entendeu? Já começando errado, com mentira.
Eu custe o que me custar, mas nós vamos com transparência. Você vê, eu exponho minha vida particular, não tô nem aí, eu falo o que eu fui. Que você tá no caráter público, você tem que... entendeu? Não tenho medo de falar, falo em qualquer lugar que eu estou, que eu fui, entendeu? Não tenho problema nenhum, mas também não minto para a população. Babá. O que foi eu que construí, eu apresento para eles. O que não foi, eu parabenizo quem construiu. Muito bacana, Babá. Babá, eu sei que você tem um compromisso e também eu ficaria por mais tempo aqui conversando contigo, mas quero ver se a gente marca uma outra oportunidade. Mas eu tenho aqui no programa dos melhores, não chega a ser uma brincadeira, mas sim uma forma de homenagear ou não, mas saber a vossa opinião. Não posso falar aqui, né, usando para quem você tira o chapéu, que isso é do Raul Gil, mas eu tenho aqui no programa... como chama os melhores, então os melhores a gente vai falar assim, que a gente agracia o melhor como dando um troféu. Então eu dou um troféu, ou eu não, eu dou o troféu para fulano, quer dizer, você vai estar admirando o trabalho, ou a pessoa, seja lá o que for, né, dando esse troféu. Não, eu não dou o troféu porque eu acho que ele não merece ganhar esse troféu. Então queria ver se você topa fazer essa brincadeira comigo aqui no final do programa. Tem alguns nomes aqui que eu vou estar te apresentando, e aí você... Com o maior prazer, então, vamos lá pedir para o Wesley, né? Se você daria o troféu para aparecer ali, a primeira pessoa ali, Babá, que está aparecendo ali na nossa tela, ó. Soraya Estela, nossa ex-secretária da Saúde de Sertãozinho, hoje parece que pré-candidata, né, a prefeita de Sertãozinho. Acho a Soraya uma mulher guerreira. Sempre falei isso para todo mundo. Entendeu? Acho ela uma mulher guerreira. Nós estamos falando da Soraya. Sim. A Soraya, eu acho que ela deu o melhor dela. Se aconteceu ou se não aconteceu o que ela esperava, pelo menos ela tentou. Teve coragem de colocar o nome dela à disposição. Teve coragem de colocar a cara dela à tapa. Brigou, já tive minhas diferenças com ela. Nós já sorrimos e já choramos junto. Sim. Nós já nos beijamos e nos maltratamos. Afinal, quem me apresentou ela foi você, né? Isso, você entendeu? Então, só que eu acho ela uma mulher guerreira, teve coragem, pôs a cara dela tapa e foi. Porque não é qualquer um que quer ser secretário de saúde, não, tá? Dentro do município, onde é politizado como Sertãozinho. Então, eu dou o meu troféu pra Soraya pela coragem dela. Sim. Tá? Sim, então, eu dou o troféu para Soraya. Eu também queria falar da Soraya rapidamente aqui, agradecer que ela sempre me atendeu muito bem, né? Ela não posso avaliar totalmente o trabalho dela, mas o que eu precisei da saúde de Sertãozinho, eu vou aqui repetir. Eu não tenho que reclamar. Realmente fui muito bem atendido em tudo e parabenizo ela e desejo boa sorte aí na nova empreitada dela. Bom, segunda pessoa, que é para você saber se você tira, né? Se você dá, no caso, o troféu, vamos ver ali quem que vai ser. José Alberto Gimenez, Zezinho Gimenez, o ex-prefeito de Sertãozinho. Se eu dou o troféu para ele? Sim. Claro que sim. Por quê, o Alexandre Carlos? O Zezinho, ele é uma pessoa... Eu tive... acho que foi o meu maior combatente político. Assim, como que fala? Desafeto político no meu primeiro mandato. Por quê? Porque eu brigava feio com o Zezinho, como eu ainda não tinha aquele polimento, como você bem disse. Então, e nós entravávamos feio mesmo. Tem vídeo aí que você vê que o pessoal solta até hoje, das minhas brigas com o Zezinho, do Zezinho se defendendo e muitas vezes também colocando o pensamento, a opinião dele contra mim, eu com a opinião. Mas eu tenho uma coisa a te falar. Quase que tudo que eu brigava com ele era atendido. Era atendido. Portanto, e eu não posso menosprezar o trabalho do Zezinho Gimenez dentro de Sertãozinho, Alexandre, porque haja vista aí que você vê aí o que a população pensa dele. Acompanha as redes sociais que você vai ver. Sim. Entendeu? Então, se eu estiver contra ele, eu estou contra a população. É o que eu falo. Entrou lá no mandato, eu tenho minhas opiniões. Você entendeu? O Zezinho tem a dele, você tem a tua. Aí chegando lá, pode ser que ele pensa em fazer alguma coisa que não é minha opinião, aí vai falar, uai, apoiou o cara, ou falou bem do cara e agora tá contra o cara. Não, é questão de opinião. Eu vou fazer essa rua aqui que é mão pra subir, eu lá na Câmara, eu vou brigar e bater falando que a rua tem que ser mão pra descer. Sim. Porque eu vou escutar a população, eu não vou fazer o que dá na minha cabeça. Nós somos o para-choque. Então eu dou o meu troféu, sim, ao Zezinho também, e vai ser difícil apontar uma pessoa aqui que nós nos damos o troféu, porque todo mundo tem a sua parte ruim e sua parte boa, que nem, tem outras aí que talvez pode ser citado no decorrer,
que é mais próximo da população. O Zezinho não era aquele cara carinhoso, assim, né? Oi, querido, e não sei o que com o povo. Só que ele era um cara de punho forte para fazer a administração andar. Então, cada um tem um jeito de ser e uma opinião e um jeito de trabalhar. Queria até mandar um abraço pro Zezinho. E é o que eu falo também, foi realmente um grande prefeito. Grande prefeito, se não também não estaria aí nas pesquisas. E o que eu também digo é o seguinte, né? O Zezinho, muitas pessoas... Por exemplo, quem tem 24 anos de idade só pegou praticamente o Zezinho como prefeito. E outra coisa, e eu vou porque falar ele foi prefeito por 4 mandatos, e eu falo aqui, então, eu falo na cara dele, viu, É. Alexandre, que eu vou falar aqui pra você. Pensa num homem difícil para negociar com ele, moço. Pensa num homem ruim. Você chega lá, Zezinho, precisava contratar matemático, cuida muito do caixa, morre de medo de explodir. Entendeu? O Zezinho, ele é fortão, mas ele é medroso. Ele é um cara calculista. Então tinha coisas que nós pedia para ele, falava, não, eu consigo fazer, mas eu consigo fazer daqui 4 meses. Porque eu vou enxugar aqui e depois eu vou te atender ali. Sim. Entendeu? Então o Zezinho, ele é calculista. E, então tem pessoas que vê isso com um olhar de ruindade, de alguma coisa. Eu já tive esse olhar também nele. Entendeu? Só que ele calcula antes dele te dar a palavra. E ele não volta atrás. Se ele falar assim, é assim. Como eu vi uma vez ele falar não na frente de 50 pessoas, ele levantou e saiu andando. Você entendeu? E então isso é o jeito dele de gestar. Então, falando em gestar, depois, antes de ir pro outro nome, falar sobre essa questão. Você, como presidente da Câmara Municipal de Sertãozinho, você tem mostrado um grande gestor, né? Porque, inclusive, quando eu fui te visitar, pra gente estar marcando essa entrevista, você me mostrou ali, você está cortando gastos, você está ampliando algumas coisas, melhorando outras. Então, você, inclusive, estudou, né? Agora, gestão pública, Sim, gestão né? pública, Você eu me formei. Pública, você tirou lá as fontes, né? Que realmente era bonito, gente, mas realmente o Babá me falando... Nunca usou. Não tinha nenhuma serventia e tinha um gasto absurdo, né, Babá? Ela, na realidade, nós fizemos um planejamento de uma possível reforma. Ficaria 700 mil reais para reformar. Porque ela estava com problema de... Não, você enche d'água agora, amanhã, 24 horas, a água sumia. Sumia e ninguém achava para onde ia. Tá? Claro, pro solo, né? Assim, falam que não achava onde que estava sendo vazamento. Foram lá, nós pedimos orçamentos, o mais barato ficou 713 mil. Depois nós fizemos o cálculo de quanto iria custar a manutenção mês daquilo lá. Que nada por ano, nós iríamos gastar mais ou menos aproximadamente de 100 e tantos mil reais. Quer dizer, num mandato é R$500 mil. Meio milhão de reais. Entendeu? Não achei compatível. Falei, vamos fazer um jardim aqui. Gastamos com tudo, com todas as obras, vai ficar acho que aproximadamente 92 mil reais e acabamos o problema. Agora é só molhar, é grama, é flor, morreu, você tira, vai lá, planta outra. Nós temos jardineiro, já tem um contrato de jardineiro, não gasto nada mais por isso. É isso. Isso é gastei com paisagista, lógico, claro. Você não está ali só para exatamente. Isso aí é um dinheiro que pode estar lá no cofre da prefeitura, porque nós não temos receita própria, tá lá, vende lá. Um dinheiro que pode estar lá e investir na saúde, educação, saneamento básico. Tá. Vamos passar pro outro nome, Wesley, aí, para isso, Toninho Toniello. Nossa, isso aí. Antônio Toniello. Esse senhor aí, sertãozinho, tinha que dar um troféu para ele. Igual, na verdade, ele recebeu, né, Isso. uma homenagem na Câmara esse ano. O Toninho Toniello é até ruim de falar dele, para falar a verdade, porque não tem nada que desabone ele, o senhor Antônio Toniello, entendeu? Um homem que emprega milhares de pessoas em suas empresas, tanto em Sertãozinho como na região. Acho que é sabido por todos que fazem shows milionários para destinar dinheiro para instituições filantrópicas, tá? Aí, não sei quantos milhões de reais é gerado em energia dentro da Viralco de Viradouro, e é destinado, além dele receber, ele doa para o Hospital do Câncer em Barretos, para que a população de Sertãozinho tenha portas abertas no atendimento. E sem nada em troca ele faz isso. Outras pessoas também, que lá atrás eu ficava aí com a metralhadora dando tiro para todo lado e não sabia as histórias. Por isso que eu falo,
sobre o polimento. De você conhecer a história da pessoa antes de apedrejá-la. Verdade. Entendeu? Eu passei vergonha quando o Tonho Toniello chamou eu para conversar, o filho, né? O Tonho Toniello, falou, você conhece a história do meu pai, a história da minha família, da onde nós saímos? Vamos sentar aqui. Sentamos, ele me mostrou, falou de todas as doações, população, que aqui nós estamos falando, milionárias. São doações milionárias. Não é doação aí de R$1.000, não. De 10 conto, não. É doação milionárias. Para que assim nós podemos... A outra fala, mas é abatido no imposto de renda. Mas tem várias coisas que são abatidas no imposto de renda. De vários milionários da cidade que não é feito nada por nós. Exatamente. Entendeu? Então nós temos que respeitar um homem que construiu, né, um patrimônio no cabo de uma enxada, no volante de um trator que não era gabinado na época, que eu já sentei com ele para prosear 2h, 2h15 da manhã, ele tinha que pegar trator e ir para a roça para derrubar a geada para não matar a plantação. Você entendeu? Pai, irmãos, a dona Nelly, o início da vida dela com o seu Toninho, a dona Nelly foi cozinheira na fazenda. Tá? Ali fazia marmita para os funcionários do engenho, que era um simples engenho na época, para entregar a marmita para os funcionários para eles poderem entrar mais cedo. Então, eu não conhecia esse tipo de história. Eu vim conhecer depois que a gente vai entrando na família, né, e falando. E sem falar, né, o Alexandre, que o Tonho Toniello é meu irmão, né? Eu tenho ele e tenho absoluta certeza que ele me tem uma consideração muito grande por mim. Tenho ele como meu irmão, uma pessoa simples, uma pessoa que, de verdade, com capital financeiro, que muitos aí nem olham na cara de muitos aí por ter um patamar de vida. Não, o Tonho tá sempre aí, tá em espetinho. Um dia eu dei até risada, né? Assim, não é uma coisa normal, né? Mas é difícil ver, né? Ele lá na Coab 3, no meio de uma molecada lá que joga futebol, comendo espetinho, e lá e brincando, conversando com o cara, eu passei e falei, gente, aqui até o Tony tá ali, eu voltei. Você vê que é uma pessoa simples, uma pessoa de bom coração. Porque se não tem bom coração, não faz isso. Entendeu? Se é uma pessoa que, então, merece o respeito. Com certeza merece o respeito. Eu dou o troféu pra família inteira, Toniello. Ó, e quero avisar você aqui uma coisa. Nós temos uma mega empresária dentro da família, a Cláudia Toniello. Tá? A Cláudia Toniello é um exemplo de mulheres que faz. Mulher da agronomia, mulher como que fala o segmento dele, de plantação, meu Deus, eu esqueci. Do segmento da roça. Agropecuária. Agropecuária também. Tudo que você pensar de empresariado da família, a Cláudia ela é ao agronegócio. Agronegócio, a Cláudia é envolvida no meio. Uma mulher dedicada, uma mulher trabalhadora, uma mulher que você chega na usina de manhã, tá lá, não é porque é dona. Poderia muito bem estar em casa aqui, ó. Sim. Só na tranquilidade, eles pegam. E como a família Balbo. Eu ia dizer agora, o Babá, eu ia dizer que eles Sertãozinho... que pega no pé do eito. Sertãozinho, né? Foi agraciado aí com algumas usinas, principalmente, né, na época dos anos 70, né? Tive o prazer de ter entrevistado o São Maurílio, que foi muito próximo da família Biagi. Aí eu digo, Sertãozinho tem que agradecer muito realmente para essas famílias, família Balbo, a família Toniello, a família Biagi, né? Lógico. O Biagi foi os pioneiros, né? Isso, depois vem outras famílias hoje, Savenhago, Jimenez, né? Tantas outras pessoas que contribuem para o Você vê, o Bazan, em Pontal, ele emprega pessoas de Sertãozinho. Então, assim, realmente a nossa região se deve muito, mas o que eu acho interessante, igual você está dizendo aí da agricultura, desse pessoal das usinas, né? Porque que moram aqui, que nem no caso da família Biagi, que eu tive mais convívio, eles moravam na usina Santa Elisa. Eles participavam da vida da comunidade. A família Balbo, igual você disse, a família Toniello, né? Eu ouço histórias da minha avó, né? Que morou ali no Xangri-Lá durante muito tempo. Então, meus tios que estudou, acho que Carrita, ali no Viana. Isso, no Viana. Então, eles são pessoas... ali. Eles vivem a cidade, né? Então, por isso que tem esse carinho e eles fazem tanto pela cidade. Então, realmente, a cidade tem que homenageá-los, sim. E os discursos do Sotoninho também, né? Quando ele discursa, um senhor com
aproximadamente aí N anos, e dá gosto de ouvir ele falar. Você vê o amor dentro do coração do Sotoninho pelo município de Sertãozinho. Então, eu gosto muito deles. Vamos lá, para a gente não perder. Vamos para o penúltimo nome. Dr. Wilson, atual prefeito de Sertãozinho. Daria o troféu para o Dr. Wilson, Babá? Daria sim, uma pessoa simpática, que trata muitas pessoas aí muito bem. Talvez, aqui isso é minha opinião, talvez ele não deu muita sorte aí na contratação de montar um corpo de secretariado na gestão dele. A gente vê aí que algumas pessoas, porque nós somos o para-choque, né? Chega muito no vereador, mas até eu vi há poucos dias atrás aí num determinado lugar, até o ex-prefeito Zarzin Gimenez, o Nério, já pronunciou, cada um faz o que ele acha que tem que fazer, aí cabe a população avaliar. Eu, particularmente, como o doutor Ilcinho sempre teve um carinho muito grande pela minha família como médico, tá? Como cidadão, como ser humano, eu dou o troféu para ele, entrego 20 vezes o troféu para ele, se precisar. Porque mesmo ele estando prefeito lá atrás, o doutor Ilcinho nunca negou um atendimento para uma pessoa que confia nas mãos dele como médico. Você entendeu? Então isso é ser humano, né? É ser humano. Pessoas confiam no trabalho dele e tal, e nós não temos, talvez algumas pessoas não tenham uma boa opinião dele como gestor, mas tem os que também adoram e idolatram ele. Sim. Também. Então, a opinião, cada um tem a sua. E quero deixar bem claro, entregaria com o maior carinho um troféu pro doutor Ilcinho sem problema nenhum. Eu também... Não sou do grupo político dele, viu, Alexandre? E perceba que eu sou um presidente de Câmara consciente. Independente de qual prefeito está, pode ser minha oposição. Eu jamais trancarei pauta dentro de Câmara que prejudica pessoas por causa de politicagem. Tem pessoas que me questionam, você já pauta tudo que o doutor manda lá? Pauto sim. O dia que ele mandar um projeto de lei lá, que está beneficiando a filha dele, a esposa dele, ele ou algum amigo dele, eu vou rasgar o projeto e jogar na lata do lixo. É pra população. Mas quando é para a população, pautarei quantos entrar. Inclusive tem um projeto lá para ser aprovado com vocês de 20 milhões. Tem isso agora? Não. Não, tem um só para ser colocado. Agora, nós estamos com um período complicado, viu, Alexandre? É bom falar para a população. Ano eleitoral, criação de cargo, dinheiro, essas coisas erradas, tá complicado. Não pode ser votado. Então, acabou a gestão. Na realidade, um prefeito, ele só é prefeito, você sabia, 2 anos e meio? Sim, porque agora fica parado, né, para a campanha. Tá, meio ano. Meio ano. Tá, então eu vou te falar o outro. Quando ele pega a prefeitura, ele pega o orçamento que o outro deixou para ele. Então ele tem que trabalhar dentro do que o outro planejou. Sim. Você entendeu? Que nem agora. Chega no final do ano, o doutor Wilson vai fazer o planejamento, né? Das contas, da LOA. Aí o prefeito que é eleito é que vai, né? Ou se ele for reeleito, ele comanda. Se o prefeito que for eleito, o próximo prefeito, vai trabalhar com o orçamento que ele destinou. Ou seja, ele tem 2 anos e meio. Isso. E por isso que eu ainda acabo falando assim, o Dr. Wilson teve, então, 1 ano e meio, né? Porque 1 ano ele pegou de pandemia, que foi terrível, né? E às vezes é isso que eu falo, que tem gente que acha que eu defendo o governo A ou o governo B. Não é isso, não. Eu acho que não se compara, às vezes, por isso, 16 anos Alexandre, do Zezinho com 2 anos... Quando você fala do Dr. Ilcinho ficar doente e tal, concordo. É por isso que o prefeito do município, ele tem que ter uma mente sã e não pegar o vice-prefeito por amizade. Por isso que o vice-prefeito, ele não faz nada. O que ele pode fazer é, se o prefeito viajar, ele assumir, ou ele pode ser secretário dentro de uma pasta, qual eu concordo que, para mim, vice-prefeito tem que trabalhar. Penso eu. Por isso que o cara tem que escolher a dedo, porque você vê, ó, numa ocasião dessa, o doutor Ilcinho ficou doente aí. Você tem que ter uma pessoa à altura para tocar, para a tua gestão andar. Você entendeu? Então é por isso que eu falo, vice-prefeito é importante a população analisar, porque... A gente teve um Sarney como vice-presidente, porque Tancredo não conseguiu assumir. Isso, você entendeu? O cara tá vivo, aí amanhã aí acontece uma coisa, fica doente, precisa se afastar.
Mas eu estava dizendo realmente até por conta da pandemia, não só da doença do Dr. Wilson, que é o que eu falo, às vezes precisa-se de ter mais tempo para fazer algumas coisas, né? Não se compara 16 anos com 2. Mas para finalizar aqui, Babá, se você então daria um troféu agora ali, ó, para a cidade de Sertãozinho. Nossa. E aí podemos assim finalizar, você passando uma mensagem positiva aí para nossa cidade. Claro que, meu Deus, é meu município, é minha cidade, é meu tudo, é minha mãe, né? Minha terra amada, é tudo que eu construí. Eu desconstruí algumas coisas na minha vida aqui, mas eu mais construí. Tive oportunidades dentro do município. Quero agradecer aqui do fundo do meu coração a todas as pessoas que confiam verdadeiramente no meu trabalho. Sabe que nós fazemos um trabalho sério, defendemos coisas de grande valia para toda a população. Eu dou 130 mil troféus para a cidade de Sertãozinho, tá? De verdade, uma cidade que é um para cada cidadão, né? Para cada habitante. E na realidade nós moramos numa cidade que é invejada por muitos. Sim. Invejada por muitos. Por mais que tem hora que acontece um fato aqui, um fato ali, mas é invejada por muitos, cara. De verdade. E Sertãozinho é conhecido. Nós temos o privilégio de ser a capital do açúcar, do álcool. Hoje não mais, mas já fomos do hóquei. Sim. Entendeu? Capital do álcool. Nós somos a única cidade do mundo que fabrica uma usina do primeiro parafuso da terra até a luzinha vermelha lá da chaminé. Sim. Que fica lá em cima, aqui em Sertãozinho fabrica. É a única cidade do mundo. Na onde existe usina, algum sertanezinho. Do mundo, algum sertanezinho esteve lá. Você pode ter certeza. É verdade. Não fabrica. Ninguém fabrica uma usina se não passar por Sertãozinho. Eu, na verdade, morei em várias cidades aqui da região, por conta da época que meu pai trabalhava para o Grupo Biage, né? Que a gente ficava igual de 4 em 4 anos morando numa cidade. E Sertãozinho sempre foi referência na região toda. E depois agora, né, tive recentemente morando em Santa Catarina, Babá. Lógico, eu gostei muito de morar lá por conta do clima. Porque lá é mais fresco, eu também morava numa cidade praiana, então tem toda aquela maresia. Mas eu falo, Sertãozinho, por onde você anda, Babá? Onde eu falo, independente de quem é o governante da cidade. É uma cidade gostosa, uma cidade que você vê assim, limpa, organizada, a saúde. Eu falo, né, pode ser que tenha o que melhorar, mas... você precisa sair um pouco de Sertãozinho, pessoal, para ver o quão a nossa cidade é maravilhosa mesmo e de gente, né, que pujante, que trabalha, que faz acontecer, muitos empreendedores. Bom, eu vou encerrando por aqui, Babá. Eu te agradeço imensamente. Você sabe que eu tenho um carinho por ti. Na hora que eu precisei, te procurei. Você sempre me atendeu lá na Câmara desde o seu primeiro mandato. Em 2017 foi a primeira vez que eu conversei contigo, né? Por mais que eu já conhecia meu pai e tudo mais, mas você sempre me atendeu muito, muito bem. Então, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Imagina, querido. Para mim é uma honra muito grande ter participado aqui do seu programa. Aconselho mais pessoas, quando forem convidadas, estar participando. Um programa de excelência. E obrigado por ter escolhido o nosso nome para estar aqui. Tá? Quero agradecer mesmo de verdade. E parabéns, um lugar maravilhoso, lugar super aconchegante, um lugar que dá o direito de você falar o que quiser, né? Claro. Dentro de coerências, né? Sim. E é isso. Pode contar comigo. E obrigado por tudo. Obrigado. Então vamos encerrando aqui mais um programa dos melhores de Sertãozinho. Agradecer o nosso querido diretor Wesley da Terra. Obrigado. Foi.